pessoal, bom dia. Meu nome é Josenildo. Nós vamos começar as aulas de administrativo. E o primeiro ponto, como aliás é natural, é o que trata dos princípios da administração. Então vamos começar. Eu começo tratando dos dois que são as vigas de todo o regime jurídico administrativo. Depois vou tratar daqueles que estão no caput do 37 da Constituição e destaquei alguns outros princípios. Vamos começar. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público. A administração pública não é um fim em si mesma. A administração existe para promover o bem comum. O poder público existe para fomentar o bem da coletividade. E a administração é a guardiã do interesse público. Por isso, nas relações que mantém com o particular, a administração ocupa uma posição privilegiada, uma posição destacada, uma posição de supremacia. Da supremacia do interesse público, deve-se destacar o seguinte: as relações da administração com o particular são relações de verticalidade. São relações de desigualdade. Mas essa desigualdade, antes de afrontar a ordem jurídica, muito pelo contrário, está plenamente de acordo com a ordem jurídica. Porque as relações com a administração são assim. Porque a administração ocupa uma posição acima da do particular. Porque a administração ocupa uma posição privilegiada de supremacia. Porque a administração compete a salvaguarda, tutela do interesse público. Para compreender plenamente este ponto, você vai lembrar que vários institutos de direito administrativo decorrem exatamente desta ideia e refletem que as relações são de verticalidade. Por exemplo, a ideia de domínio eminente. Então, vou agora dar exemplos de decorrências da supremacia. Primeiro exemplo, a ideia de domínio eminente. Que é domínio eminente? Domínio eminente é o poder que o Estado exerce sobre todos os bens, sobre todas as pessoas que estão no seu território. Domínio eminente é o poder que o Estado exerce sobre todos os bens, todas as pessoas que estão no seu território. Essa ideia de domínio eminente que justifica as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. E aí você vai se perguntar:
O particular desapropria bens do Estado? Não. E o contrário? Sim. Vejam, preste atenção. A administração pode, o particular não pode. Relação de desigualdade. Verticalidade. O particular pode instituir servidão sobre bens imóveis da administração? Não. E o contrário? Sim. A administração pode, o particular não pode. Vale o mesmo raciocínio para as requisições, as ocupações temporárias, as limitações administrativas, o tombamento. Domínio eminente, portanto, decorre da supremacia do interesse público. Outros exemplos, vejamos outros exemplos. A ideia de autotutela. A administração pode desfazer seus próprios atos sem precisar do consentimento do particular. Às vezes precisa ouvir, mas não vamos confundir. Uma coisa é a administração, às vezes antes de desfazer o seu próprio ato, tem que ouvir o particular interessado, mas em obséquio é quê? Ao contraditório. Mas não significa que para desfazer seus próprios atos, a administração precise do consentimento, da concordância do particular, não precisa. E de regra não precisa recorrer ao poder judiciário. Exatamente a ideia de autotutela. Digamos que um ato administrativo, eu sou um particular, um ato administrativo me desfavorece. Eu posso, por fim a este ato, eu particular? Não. A administração pode, sem precisar do judiciário, pode. Eu não posso. Eu tenho que fazer o quê? Se o ato me desfavorece? Ou pleiteio administrativamente, que ele seja anulado, ou tenho que recorrer ao judiciário. A administração pode, eu não posso. Relação de verticalidade. Estão compreendendo? Mesmo quando a relação é contratual. Mesmo quando a relação é contratual, a administração ocupa uma posição destacada. Outro exemplo, então, dessa desigualdade jurídica é a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. E quais são as duas principais cláusulas exorbitantes? Claro que a gente vai estudar isso depois, não é? Agora é só uma visão panorâmica. Quais são as duas principais cláusulas exorbitantes? A administração pode modificar unilateralmente o contrato. O contratado pode, sozinho, por sua própria vontade, modificar o contrato? Não pode. Particular não pode, a administração pode. A segunda cláusula exorbitante mais importante é a extinção unilateral. O contratado pode, esponte própria, pôr fim ao contrato? Não pode, a administração pode. Relação de desigualdade. São apenas exemplos de institutos de direito administrativo que decorrem dessa relação de verticalidade, que tem reflexos até em outras disciplinas. Vocês hão de lembrar, em processo civil, a fazenda tem determinados privilégios
de que não goza o particular. Qual a razão desses privilégios processuais? O fato de a administração ser a guardiã do interesse público e o interesse público ter supremacia, ter prioridade sobre interesses particulares. Alguma dúvida sobre o ponto 1? Alguma colocação? Não? Nada? Então vamos para a indisponibilidade do interesse público. Posso apagar aqui? Quando a gente tem que explicar a indisponibilidade, deve fazer a diferença entre interesse público indisponibilidade pelo administrador do interesse público. Só que aqui você tem que fazer esta distinção. O interesse público se divide em primário e secundário. A indisponibilidade é do interesse público primário. Vamos compreender. Interesse público primário significa o quê? Bem da coletividade. Bem comum. E interesse público secundário quer dizer o quê? Interesse público secundário. Interesse patrimonial da fazenda pública enquanto sujeito de direitos e obrigações. Enquanto sujeito de direitos e obrigações. O interesse público que se considera indisponível é o interesse público primário, bem comum, bem da coletividade. A administração existe para quê? Aquela ideia a qual me referi antes. Ela não é um fim em si mesma. Ela existe para promover o bem da coletividade. Mas, às vezes, a autarquia, ou o município, ou o Estado, enfim, a fazenda se comporta como sendo apenas um sujeito de direitos e obrigações, sem pensar na promoção do bem comum. Aí eu coloquei aqui um exemplo, que inclusive é de Pernambuco, para a gente compreender rapidamente o raciocínio. Vejam só.